Bom dia, gente, tudo bem? A gente vai fazer algumas questões, vamos começar com a questão 21 da página 100. Vou apresentar para vocês aqui a minha tela, ver se a gente consegue fazer as três questões, né? De repente dá tempo. O bloco A da figura tem massa igual a 20 kg. Vamos destacar esta informação aqui, ó. 20 kg. O fio e a polia são ideais. O módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e não há atrito. Determine a massa do bloco B, de modo que o sistema fique em equilíbrio. Determine a massa do bloco B, de modo que o sistema fique em equilíbrio. Então, quanto que é a massa do B para que o sistema fique parado? Essa é a pergunta da questão, tá certo? Primeira coisa que a gente deve fazer é colocar as forças que atuam nesses dois corpos do diagrama de forças. No bloco B, tem a força peso do B, certo? Peso que atua em B. E temos a força tração aqui para cima, da corda sobre o bloco. Só, em A, nós temos o quê? O peso do A, que nós decompomos em Px e Py. Lembra? Expliquei isso aqui na aula gravada. Você que assistiu, ó. Se não, assiste lá a aula gravada. Sempre a força peso, a gente não vai colocar peso mais. A gente vai colocar Px e Py. Aula gravada que eu coloquei segunda-feira, que eu postei lá, tá? Px e Py. E temos agora também a força normal. Tanto essa força normal quanto essa força peso são perpendiculares ao plano inclinado e elas se cancelam, porque o movimento daria ao longo do plano inclinado, naquela direção ali de Px, né? E temos também mais uma força, que é a força de tração, da corda sobre o bloco. Beleza? Gente, toda vez nós temos que encontrar o valor do Px, que é P seno de θ. Já vamos fazer aqui então, ó, primeira coisa, tá? No caso, Px, aqui, é você pegar o peso de quem? Do A. Então, já vou escrever nessa fórmula peso do A. Pronto. Vezes seno de θ. O seno de θ foi dado na questão. Tá aqui. Professor, que fórmula que é essa? Px igual a PA seno θ? Eu expliquei essa fórmula, provei ela inclusive, a gente vai usar toda hora, tem que lembrar dela lá na aula gravada, que eu falei para você assistir, se ainda não assistiu, talvez não deu tempo, né? Foi ontem a aula, hoje cedo, tá? Então, é só jogar nessa fórmula, basicamente, para a gente achar o valor da componente X do peso. Então, o Px vai ser, peso do A é a massa do A vezes 10 da gravidade, certo? E o seno de θ foi dado ali na questão, que é 0,30. Pronto. Fazendo essa conta, a gente encontra Px igual a 60 newtons. 60 newtons é o valor da componente X do peso, Px. Beleza. Agora, já que o sistema está em equilíbrio, ou seja, parado, você concorda que para cima aqui, puxando o bloco A, tem que ser igual para baixo, puxando o bloco A? Já que o bloco A está parado, o sistema está parado, e se para baixo é 60, para cima também é 60? Em A, nós temos que a tração tem que ser igual a Px, então, já que ele está parado. Olha que simples. Então, quanto vale a tração? 60 também, substituindo Px por 60. Acabamos de encontrar o valor da tração que puxa o bloco A, que é a mesma tração aqui que puxa o bloco B. Ó, então quer dizer que essa tração é 60, professor, no B? Sim. Então quanto que é o peso do B? 60 também, porque o B está parado. Em B, vamos escrever bonitinho. Ó, em B, dois pontos. O peso do B é igual à tração, porque o bloco B está parado, em equilíbrio. Então, o peso do B vai ser igual a quanto? 60 também. Tudo é 60, né? Se o bloco B tem peso 60 e peso
Vamos escrever a fórmula do peso. No caso do B, é o produto da massa pela gravidade. Então, quanto que é a massa? Gravidade não é 10? Então, a massa é igual a 6 quilogramas, certo? Massa do B igual a 6 quilogramas. Essa é a nossa resposta. 6 quilogramas. Beleza, gente? E aí acabou a questão. Ele pergunta a massa do bloco B. Tranquilo essa? Essa foi de boa, né? Se fossem todos assim, hein? Mais alguma dúvida? Mas tem alguma dúvida nessa aqui? Vamos passar para outra. Deixa eu ver lá no chat. Beleza, ótimo. Tranquilo, isso aí. Então tá bom. Vamos aqui fazer a próxima, questão 23. Questão 23. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão 23 é o seguinte. Já vamos desenhar aqui as forças que atuam nesses dois corpos. Por exemplo, no corpo 2, no corpo aqui pendurado, temos o peso dele, colocar peso 2. Vou chamar esse aqui de corpo 2, aquele lá de corpo número 1. Massa 1 e massa 2, né? E temos, além do peso 2, temos a tração na corda. Tá aqui, tração na corda. No bloco 1, da mesma forma que naquela questão, ó, temos Px, temos Py, certo? Temos normal e temos tração. Lembrando aqui que a normal e a tração normal e a Py se cancelam, né? E a gente vai usar a fórmula de Py depois, que é P cosseno de θ. O Px é seno de θ, né? Lembrando, o Px que a gente usou é P seno de θ. O do Py é P cosseno de θ, ao contrário. Mas a gente vai usar só depois, na próxima aula, quando a gente falar de atrito, aí a gente vai acabar utilizando o Py. Mas depois eu falo disso. Mas o Px a gente precisa saber aquela fórmula lá por agora. Que eu provei naquela aula, tá? E aqui nós temos um ângulo aqui, θ. Vou chamar de θ esse ângulo vermelhinho, ó. θ. E a gente, inclusive, pode achar o seno de θ, porque esse aqui, 30, é o cateto oposto. Esse 50 é a nossa hipotenusa. Porque Px é P seno de θ, tá? Daqui a pouco a gente vai precisar disso. Vamos inclusive, já escrever esse seno de θ aqui. Ó, o que é seno de θ? Seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, seno de θ vai ser... Quem é o cateto oposto? É 30 centímetros. Quem é a nossa hipotenusa? 50 centímetros. Veja que nem precisa transformar para metro a unidade, porque eu vou simplificar aqui centímetro com centímetro, tá vendo? O que importa é você ter a mesma unidade. E o zero com zero, então vai ficar 3/5. Seno de θ igual a 3 sobre 5. A gente vai precisar disso aqui daqui a pouco, tá? Deixa assim por enquanto. Vou destacar esse resultado porque nós vamos precisar dele, ele é importante. Por isso que deu essas informações aqui, ó, de 30, 40, 50, para você achar o seno. Ele não te deu o seno, ele te deu essas informações para você encontrar o seno, tá? Vamos à pergunta agora, vamos à questão, vamos ler o enunciado. O enunciado diz assim: calcule a razão M1 sobre M2 das massas. Então ele não sabe, não te deu as massas, ele quer a razão entre elas, dos blocos, para que, em qualquer posição, o sistema sem atrito, representado na figura abaixo, esteja em equilíbrio. Vamos destacar isso. Esteja em equilíbrio. A gente não destaca só a informação de números, não. Normalmente os alunos veem só os números e destacam só os números. As palavras importantes não destacam. Essa é uma palavra importante, esteja em equilíbrio. Ou seja,
tudo está parado, né? É a mesma situação da questão anterior, basicamente. Aí depois multiplica o valor do resultado por 10, tá. Depois eu falo dessa parte final aí, que a UNB cobra assim. No PAS, no final do ano, vai cobrar assim também, né? Vamos essa figurinha. Veja, essa tração aqui para cima no bloco 1 vai ser igual ao PX, porque ele está parado. É igual nós fizemos a questão anterior. E no bloco 2, a tração vai ser igual a P2. Lembra que deu tudo 60 naquela ocasião? Só que aqui não tem como a gente encontrar o valor do PX, que lá naquela ocasião deu 60, porque não temos a massa do 1, tá? Mas a gente vai igualar. A gente acabou encontrando P2 no final igual a PX, né? Olha que interessante, eu vou fazer agora de um pouquinho diferente para você entender, ó. Mas é a mesma coisa, basicamente. No bloco A, a tração é igual a PX, foi o que a gente fez lá na questão anterior. Também. No bloco B, a tração é igual a P2, porque está parado, então essa para cima é igual a essa para baixo. Beleza. O que você conclui disso? Você conclui que Px é igual a P2, não é? Já que tração é Px e tração também é P2. Então, Px é igual a P2. Que é o mesmo resultado que a gente obteve lá, que a gente colocou que o P2, a gente achou que era 60, e a massa deu 6, né? Tá certo? A gente poderia já ter igualado assim, ó, naquela questão anterior, tá? Ó, o Px é 60, por quê? O PB, aliás, porque o Px é 60, deu igual. Ok. Pronto. O que significa isso, professor? Só mais um comentário. Essas duas forças aqui, elas vão ditar quem vai vencer essa batalha, esse cabo de guerra entre essas duas forças, entre esses dois objetos. Porque aqui é tração, aqui é tração. Então, essas duas aqui que vão mandar. Olha, qual das duas for maior, vai fazer o objeto descer e o outro vai subir. Nesse caso, são iguais. Então, eles vão ficar parados. Se porventura tivéssemos dados de massa e tal, e Px fosse maior que P2, então esse bloco 1 ele desceria no plano inclinado. Assim como eu fiz a questão 20, depois você olha, refaça ela na aula gravada. Eu expliquei sobre isso também. Continuando. Px, qual que é a fórmula mesmo? Né? P seno θ, no caso é P1, ó, acabei de escrever P1, massa vezes gravidade, vezes seno de θ. Certo? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Vou colocar aqui assim, ó. Mais para cá um pouco. Porque eu quero fazer o seguinte, ó. Vou colocar essa aqui, bem aqui, pronto. Porque esse é o Px, esse é o P2. O Px é aquilo tudo, e o P2 é a massa do 2 vezes a gravidade, certo? Então, Px, a fórmula é peso vezes seno de θ. Tá aqui, Px. E P2 é só peso 2 mesmo, massa vezes gravidade. Tá, eu vou cortar a gravidade com a gravidade. Já viu aí o resultado saindo? Final. Corta o G com G. Ele quer saber o que mesmo na questão? Vamos voltar? Massa 1 sobre massa 2. E nós temos o seno de θ que a gente fez. Vamos substituir esse seno de θ, que é 3/5, aqui. E depois fazer M1 sobre M2, que é o que ele quer. M1 vezes 3/5 é igual a M2. Vamos passar esse 5 para cá multiplicando, que está de baixo. Vai ficar 3M1 igual, passo 5 para lá, 5M2. Eu quero saber M1 sobre M2. Então, M1 sobre M2 é igual a
faço 3 dividindo, né? 5/3. Beleza? Só que na questão, acabaríamos aqui se não tivesse falado isso aqui, ó. Multiplique o valor calculado por 10. Multiplique por 10? Vamos lá, então. Vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 10. Multiplicar por 10. Depois, o que mais? E despreze a parte fracionária de seu resultado, caso exista. Nas questões da UNB, nas questões do PAS, questão tipo B, você tem que ter um número inteiro com 3 algarismos, tá? Dezena, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Essa questão aqui vai dar, multiplicando por 10, 50/3, né? E vai dar 16,666, papapá. Desprezando a parte fracionária, ou seja, desprezando essa parte aqui, ó, pam, 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 então a resposta vai dar o quê? 16. Aí a gente deveria marcar lá no gabarito, marcar o nosso gabarito como 3 algarismos. Lá tem 3 colunas para você preencher. Aí você tinha que marcar 0, 1 e 6. 16. É isso. Beleza? Terminamos essa. Faltam 8 minutos. Dá tempo da gente fazer a última. Vou deixar ela inteirinha aqui para vocês verem. Ó, se tiver dúvida, já pergunta aí, escreve lá no chat, enfim. A Bianca perguntando a polia que tem que dividir por 2. Bianca, a polia que tem que dividir por 2, e você vai entender agora, é a polia móvel, tá? A polia móvel. Você assistiu aquela aula gravada de ontem, que eu fiz a questão 32, que tem que dividir por 2, que é a dúvida sua aí? Essa polia, ótimo. Então, essa polia dessa questão, vou dar o zoom aqui, ó, é uma polia fixa. Polia fixa não divide por 2, ela apenas altera, muda a direção, o sentido da força aplicada. Ela mantém a força, vamos dizer assim, tá? Ela não divide a força em 2, não. Polia fixa, beleza? Anota isso aí, polia fixa apenas muda a direção da força. Polia móvel, aí sim, divide o valor por 2, por 2, por 2, como vamos fazer agora na próxima questão. No sistema, que força deverá ser aplicada na corda 2? Que força deverá ser aplicada na corda 2? Para manter em equilíbrio estático o corpo suspenso. Para manter em equilíbrio o corpo suspenso de 500 kg. Deixa eu colocar esse valor de 500 kg destacado também. Aí fala que os fios são considerados inextensíveis, ou seja, não se esticam, e de massas desprezíveis. Entre os fios e as polias não há atrito. Considera a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E as polias são ideais. Não. A massa delas são desprezíveis também, tá? Toda questão vai ser assim. Polia ideal, despreza atrito, as cordas não esticam, são inextensíveis. Beleza. Tá vendo que eu desenho essa corda aqui de azul? Eu que desenhei de azul. Porque é uma corda só, essa azul. Essa verde é outra corda. Essa vermelha é outra corda. Então eu desenho de cores diferentes. Essa aqui é laranja, outra corda. Essa aqui é roxinha, outra corda. Cada corda, gente, tem uma tração diferente. Tem um valor diferente, tá? Isso é importante saber. E, por exemplo, na corda azul. Em qualquer ponto da corda azul, já que é a mesma corda azul, a tração é a mesma em qualquer ponto da corda. Vai ser diferente se for outra corda, tá? Primeira coisa, qual força atua nessa massa de 500 kg? Primeiro que ela está parada. Uma pessoa está puxando essa corda aqui para baixo, ó, mantendo esse bloco aqui parado, suspenso no ar, tá? Vamos analisar só o bloco primeiro. Que força tem atuando nesse bloco? Tem a força para baixo aqui, que é a força peso dele. Quanto que vale essa força peso? Vou até escrever o valor só da força peso. É a massa que é 500 vezes 10 da gravidade, então dá 5.000
newtons. Vou escrever só o número, tá? 5.000. Ele está parado? Está parado. Então quer dizer que essa força para cima da corda roxa, puxando ele para cima, também é igual a 5.000. Por quê? Porque analisando só esse bloco aqui, ele está parado. É 5.000 para cima, 5.000 para baixo. Para cima tem que ser 5.000, porque ele está parado. Beleza? Fazendo essa análise aqui. Você faz uma pontilhada assim, ó, e a análise é desse bloco só, tá? Individualmente. Então quer dizer que no centro dessa polia está tendo uma força de 5.000 newtons, que é justamente essa força aqui, ó, na corda roxa. Tá? 5.000. E ela vai dividir em duas partes. Ela vai dividir, para ficar nessa vermelha, uma para cima aqui, outra para cima aqui. E é justamente a metade. Por isso que a polia móvel, ela divide a metade. Ficou 2.500 para cada. Uma parte é sustentada por este teto, bem aqui, ó. Esse teto faz essa força puxando de 2.500 para cima. E essa outra roldana, bem no centro dela, faz a outra força de 2.500. Certo? Ficou metade para cada uma sustentar. Então essa roldana sustenta 2.500 e esse fio aqui, preso ao teto, o teto sustenta 2.500. Dividiu metade. E assim vai dividir na metade. 2.500, agora, vai dividir a metade aqui e a metade aqui. Então vai ficar 1.250. 1.250. De novo, pelo mesmo princípio, metade aqui, metade aqui. Vai ficar 600 e quanto? E 25. 600 e quanto? E 25. Aí lembra que eu falei que essa corda azul, em qualquer ponto dela, você vai ter a mesma tração, ou seja, 625, 625, 625 em qualquer ponto. Inclusive, a força que eu puxo então é quanto? Essa força aqui, ó, 625, é a força F, que ele chamou na questão. Newtons. Newtons. Pronto, respondida a pergunta. Ele perguntou que força deverá ser aplicada, parará, parará. 625 newtons. Beleza? Tem uma formulazinha que eu coloquei lá para vocês, só para encerrar. Vai acabar a aula agora. Que é força igual a peso dividido por 2 elevado a n. N é a quantidade de polias móveis. Por que móvel? Se você puxar isso aqui para baixo, essas três aqui, ó, elas vão subir. Um pouquinho cada uma, tá? Então essas são móveis. Então o N vale 3. 3 móveis. O peso de 5.000, ele é dividido em 3 vezes. Por 2, por 2, por 2 de novo. É isso que essa fórmula está falando. Então se você quisesse jogar nessa fórmula, ficaria 5.000, que é o peso, dividido por 2 ao cubo, ou seja, dividido por 8. Isso vai dar 625 newtons. Essa aqui é a fórmula... Opa! Essa aqui é a resposta da questão. Tá vendo que a gente nem precisou jogar em fórmula não, mas eu coloquei aqui só para você ver. A gente foi pensando aqui, ó, dividindo por 2, por 2, por 2, a gente obteve o resultado, sem decorar a fórmula, tá? Até não gosto de colocar muito essa fórmula aqui não, mas coloquei essa aqui para vocês. Beleza, gente? Então não confundam. Essas 3 polias que são móveis, esse N é para polias móveis. E essa aqui de cima, presa ao teto, é chamada polia fixa. Ela não vai dividir por 2 de novo. Ela apenas vai mudar a direção aqui para eu puxar para baixo aqui. Ela apenas muda a direção da força. Beleza? É isso. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.